se fala em transições evolutivas, a gente pensa na transição planetária, não é isso? Que está para dar um salto e tudo mais. Mas isso deixa um peso muito grande e não real para a situação. Transições evolutivas acontecem na nossa vida desde a concepção. Vamos falar só de enquanto a gente está aqui encarnado. Tá? Desde que há a concepção, existem transformações evolutivas. O zigoto encontra o óvulo e vai lá e começa a se multiplicar, são 2, passa para 4, passa para 8, passa. Não para mais a gente fazer a transição. Aí a gente sai do mundo aquoso da barriga da nossa mãe, do ventre da nossa mãe, e partimos para a Terra. E aí começam todas as fases de transição. Os estudiosos trouxeram para nós o quê? Que cada fase tem um comportamento específico no psicodesenvolvimento, na psicoeducação, para que tudo ocorra de acordo com como tem que acontecer com o nosso corpo. O físico evolui. Não fosse assim, a gente estava parecido com um feto ainda. Né? E não é assim, a gente evolui. E vamos evoluindo. Isso em si falando da matéria. E o espírito? Será que ele evolui? Podem participar, eu não preciso do último tempo para... O espírito evolui também? Com essa evolução? Começa. Não é? Ele já está evoluído lá onde está, na erraticidade, aguardando o momento de vir para cá, cumprir outra etapa. Não é assim? Quando chega aqui, o que acontece? A gente dá rumo. A gente quem? O espírito. Como? O espírito. O espírito encarnado começa a dar rumo nessa vida, na jornada dele. Tá? É fácil? Não. Assim é não. Vamos lá. Não é fácil. Tanto não é fácil que tem um filme aí do Nosso Lar 2. Todos assistiram? Ainda não? Tá bom, mas sem dar spoiler, eles falam muito do livro mesmo, que é Os Mensageiros. E desde o prefácio dos Mensageiros, eles falam muito do nosso fracasso na missão encarnatória. É impressionante como que a gente falha, a gente como espírito. Eu fiquei pensando, mas por que a gente falha? Sendo que a missão é certa e garantida, a gente já sabe, e chega aqui, a gente faz o que faz. Será que a gente agora, aqui, nós todos, nós temos consciência de que o que nós estamos errando? Às vezes não. Pronto, obrigado. É isso mesmo. Mais alguém concorda com ela ou discorda? A gente não tem isso, né? Como é? Consciência que está entrando. A gente não tem consciência. A gente só tem consciência depois que errou. Depois, na hora que está lá em cima de novo, aí a gente vai prestar conta sobre, putz, deu ruim. A gente pensa que está fazendo certo, né? Deixa eu pegar a fila de novo para voltar. Tá? Mas aonde é que a gente perdeu esse caminho da transição evolutiva? Aonde? Que se tinha toda a oportunidade. Aonde? Aonde a gente falhou, por favor? É muito interessante quando a gente fala sobre falhar, errar, né? Uhum. Mas esse é o processo evolutivo também. Porque se a gente... nós temos... eu adoro o espiritismo, ele parece que ele introjeta dentro de mim desde o primeiro dia que eu comecei a entender, a compreender. Nós temos que raciocinar, nós temos que... aquilo tem que ser analisado, tem que ser absorvido e a gente tem que assimilar. Não pode ser colocado em nós. A gente isso tem que fazer parte do nosso eu interior, da nossa personalidade. E para isso demora, não é? Porque você tem que chegar, não é suficiente, por exemplo, aqui uma palestra, você fala
E todo mundo, ou você falou, está falado, não é assim? Você falou, eu vou analisar o conteúdo que você está falando, eu vou absorver isso tudo e vou ver se isso realmente, para mim, é verdadeiro. Claro, eu concordo. Então, isso é difícil. Por quê? Porque não é uma coisa que é colocada na cabeça, forçada, você tem que aceitar aquilo, você tem que fazer aquilo. Não, é... Diana, você lembrou muito bem, e é isso mesmo. Eu só usei o termo fracasso porque é esse usado no livro esse é usado por Emmanuel não, por André Luiz no livro Os Mensageiros. Por quê? Porque saímos de lá, a gente sai de lá com uma missão e ela sucumbe no meio do caminho. Tá? Eu só usei esse termo. Mas é claro que eu concordo que todo aprendizado não é perdido. Tanto que eles falam que o aprendizado não é perdido. Ele vai ser usado numa outra vez. Mas aquela missão que foi, não foi. Mas eu não estou aqui para discutir a linguística da coisa. Você lembrou uma coisa bem, não adianta pegar os ensinamentos que a gente vê de Kardec, abrir e tocar aqui, ou então pegar e falar, está dizendo aqui que a gente tem que fazer isso. Não é assim. Não é assim que funciona. E a minha obrigação é transcodificar isso para poder fazer esse entendimento, que quanto mais rápido a gente raciocinar como espírito imortal que sou, e não como matéria, vai ficar mais fácil de a gente entender quais são os desvios que fizeram com que eu saísse do meu caminho. Já viu um desvio que a gente comete que é quase comum a todos? É a reclamação. É muito comum a gente ver isso. E pessoas que são muito assim, certas e corretas, elas falam que não estão reclamando. Elas falam que estão constatando um problema. Mas não, a gente reclama sim. Porque está chovendo. É só um comentário. Não, não é um comentário. Vem carregado com aquela emoção. Porque está muito sol. Está carregado. Isso é uma reclamação. Mas quem está reclamando? O espírito? Ou sou eu raciocinando? Pode ser os dois. Porque na transição, se eu não aceito a transição, eu estou contrariado. Se eu estou contrariado, eu vou reclamar de tudo, nada estará bom. Nada estará bom. E aí começa. Então para que eu vou fazer se vou perder? E esses são desvios que vão colocando sucessivamente. E aí a gente vai esquecendo de qual é o caminho que a gente tem que seguir. Como disse, como bem lembrou a Diana, se eu estou lá na erraticidade, eu tenho que fazer algum pagamento, algum resgate de alguma dívida ou alguma missão de ensinar ao meu irmão, o que eu faço? Eu vou encarnar numa situação que vai exigir meu trabalho. E essa condição pode não ser tão agradável àquilo que eu já vivi. Ou seja, eu posso encarnar num planeta com menos condições, tanto de conhecimento como tecnologia. Imagina isso que acontece. O que acontece com a gente quando a gente vai para um lugar assim? Alguém aqui gostaria de fazer uma missão lá no Haiti? Gostei do gostei. Foi muito autêntico. Entende? Alguém aqui gostaria de fazer uma missão lá no Acre? Vamos fazer aqui dentro ainda. Não é? Mas para a missão aos olhos de Deus e aos olhos do Espiritismo, não tem lugar. A gente vai onde é chamado. Não é assim? Mas fica difícil de engolir isso. Por quê? Onde já se viu, eu vou para lá? Ou sou só eu que penso assim?
Obrigado, minha gente. Vocês são bons. Você viu aqueles dois que, esqueci o nome lá, que eles foram para ajudar os índios? Eu esqueci o nome, os dois foram assassinados. Sim, Olha a claro. luta. Eles assumiram na espiritualidade, provavelmente, passar por tudo aquilo, e enfrentaram, né? Isso. Enfrentaram, perderam a vida, mas você vê, depois que eles morreram, houve uma comoção. Tem os irmãos de Los Lobos que fizeram também. E assim, são missionários. São missionários que também são sacrificados e a gente nem fica sabendo. Tá? Então tem todo lado isso. Tem todo lado. Alguém aqui faria parte de voluntariado lá na África, ou no Sudão, ou na faixa de Gaza? Percebam isso. Mas se é uma missão dada, como é que eu não vou executar? Mas quem deu essa missão? Eu mesmo lá. Na erraticidade, antes de encarar. Eu já deixo contrariado. Eu falo deixo assim, eu já venho encarnar contrariado. Ou sou só eu? Não me deixa sozinho mesmo. Entende? E aí começa bom, mas se eu estou desgostoso, se eu estou contrariado, eu não estou a serviço do Cristo. Porque é uma missão evolutiva. E não é nada não é pessoal. É uma missão, se eu sou um missionário, eu tenho competência e capacidade para ir lá e desempenhar. Não sou? Quem disse isso sou eu lá na erraticidade, mas toda a equipe que disse assim, vai lá, vai com fé que nós estamos com você. E aí eu chego aqui e faço o quê? Eu não quero, tem muito sal, tem pouco sal, está chovendo, está sol, não quero isso, quero aquilo, está frio, está calor. Percebe? Então aí eu vou usar as palavras agora, tá? Esqueci. Diana, a dona Diana. A gente esquece a que veio. Aí a gente cometeu um desvio. Porque não era para a gente fazer isso. Se estamos fazendo, é porque uma das coisas que nós temos que trabalhar ainda é a vaidade. Porque não é só trabalhar onde eu quero, é onde eu for chamado. É a missão. Qualquer missão é uma transição. Qualquer mudança de faixa é uma transição. E essa transição sempre é para a evolução. Não tem nenhuma missão involutiva. Nem essa que nós estamos citando, de trabalhar no Haiti, no Acre, numa tribo indígena, nem essa. A gente não precisa ir tão longe. Alguém aqui pode ir até a Brasilândia e cuidar lá do... Difícil, né? Jassanã, que está aqui com um solto aqui, um monte de coisas Mais também. perto ainda, né? Mais perto ainda. A gente não, imagina, deixa para o outro. Por que para o outro, né? Se a gente pode fazer. Se eu sou missionário, eu fui chamado. O orgulho não deixa, né? Orgulho não deixa. Lembrando disso, nós vemos lá no livro, além do livro, eu vou falar um trecho do filme, mas não é spoiler não, tá? Vocês se lembram do Vicente, que ao chegar aonde ele morava, na terra, viu a esposa com o irmão? Não viu? Eu lembro de pouca coisa. Pouca coisa? Ele ficou com raiva. Ficou com ódio, não ficou com Ficou com ódio e raiva. Ele espírito ali trabalhando com o André Luiz e com o Lísias. Ele não se conformou de ver que a esposa dele tinha seguido a vida. Isso. E ainda que tinha sido assassinado pelo irmão.
Olha o contexto. Ele, lá em cima, em nosso lar, todo protegido, sentiu raiva, sentiu ódio. Como pode? Pode. Tudo é permitido. Não é porque ele voltou aqui na Terra e começou a lembrar do que o irmão fez. Assim. Isso mesmo. Aí, se ele estava sem raiva, na hora que ele ficou com a raiva. Aí, isso, muito bem lembrado, Rose. Nesse momento, ele usou o que passou aqui na Terra, não com um olhar espiritual. Esse é o nosso desvio. Isso é que a gente tem que colocar mais em prática no nosso dia a dia. A visão espiritual, como espírito imortal que eu sou, como espírito imortal que nós somos. Tudo vai ser transição, tudo vai ser para o bem, tudo vai ser para a nossa evolução. Aí a gente ouve assim, ou até fala, eu não tenho sangue barato. Dependendo do meio que a gente tiver, nós vamos ter que ser provocados nisso. E aí? Quem quer ser frouxo? Não, ninguém quer. Aqui não. E o perdão onde está? Onde é que está? Onde está o perdão? Ainda não nessa condição. A gente gosta de ter o perdão, mas não gosta de dar o perdão. Tá. Isso nessa condição, muito bem lembrado mesmo. Como é que fica? Então veja que complicação. Então, fazendo assim um apanhado, em todo instante nós estamos tendo a transição. E essa transição, ela é evolutiva. Toda ela, não tem como voltar para trás. Não tem como. Se aparentemente eu dei uma recuada, é porque ali naquele local precisa de uma intervenção para que eu melhore. E a minha melhora vai promover a melhora ao redor daquele local. Falei alguma novidade? Não. Só coloquei de outro jeito. Está explicado nos livros todos da doutrina. Amai-vos uns aos outros. Mas como é que fica fácil isso? Não disse Magno. Fica fácil? Amar o nosso inimigo. Ele pede ainda lá no Evangelho. Gente do céu, quem foi que escreveu isso? Não é de Deus, não. Amar o inimigo? O Vicente vai amar o irmão que matou ele ali, o irmão Cardão? Vai perdoar? Vai? Só ele se libertou, que foi lá para o umbral. Ele não estava no umbral, mas Ele foi para o umbral, aí depois teve que transitou para a luz. Até esse recuo ao umbral faz parte da evolução dele. Como disse bem a Diana, porque não tem recuo. Não é linguístico, é assim que funciona. Tudo é para o nosso benefício, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. E à medida que a gente vai andando um pouquinho, a gente tem uma vozinha que lá dentro da gente fala toda vez que você está para decidir uma coisa e está querendo fazer alguma coisa, você sempre tem uma intuição que fala mais alto dentro de você para a gente agir de uma outra maneira às vezes. E às vezes ignora aquela voz que fala. Mas quanto mais você caminha, mais essa consciência despertada. No momento que você faz a coisa errada, aquilo vem na sua cabeça, você já sabe. Diana, você é sensacional, porque o ponto é exatamente esse agora. A nossa vozinha interior. Se eu sou uma pessoa que tenho bons hábitos,
tenho sempre o hábito de fazer um exame interior para saber quem eu sou e para saber como é que estão as minhas atitudes. A minha voz é para o progresso, essa voz que vem. Se é uma voz carregada de ressentimento, de apego às emoções e tudo mais, eu falo assim, não vai não, que é perigoso, não vai não, que o teu lugar é aqui, ó, você conquistou essa segurança. A quem eu obedeço? E essa vozinha, elas são poderosas dos dois lados. Vai depender do meu estado. O meu estado. Citando de novo essa passagem, sem dar muito spoiler, vamos assistir o filme, poxa. Eu não fui por causa da minha mãe. Eu sei lá, Mas minha mãe não pode, ela não enxerga, não anda. Ela vai fazer 102 anos. Que maravilha. Ela não consegue ver televisão mais. Que bom. Então, Entendeu? fala o filme para ela. Mas o outro a gente foi assistir junto, né? Aí, Mas agora, mas eu li. Eu li isso. eu vou citar uma outra passagem do Vicente que ilustra isso, que é exatamente quando ele voltou para casa, ele viu o irmão e a esposa terrena. Ele sentiu uma emoção muito forte, de raiva, de ódio. Isso aí nada mais é apego. Não adianta eu fazer a transição sendo que eu estou apegado. Não existe transição se eu estiver apegado. Eu vou repetir. Não existe transição se eu ficar apegado. Vicente precisou ter ódio, mergulhar no umbral, ser resgatado e entender a situação, que ele é um espírito também. Então tem que proteger ele, não ficar infernizando a vida deles. Mas precisou esse circuito acontecer para desapegar. E é esse um novo desafio que a gente tem. Não adianta fazer a transição e continuar apegado. Parece simples, né? Não é não. Não é não. A gente não desapega. É só examinar o guarda-roupa. Vamos lá, não exame assim, bem, só uma simbólica. Se eu abrir o guarda-roupa, tem roupa lá que já tem mais de 2 anos que eu não uso. Posso contar uma passada? Por favor, colabore. O meu filho, na época da escravidão, ele mexeu com um velho escravo. Aí o velho ficou com raiva. Ele correu, o velho alcançou e saqueou pelas costas e matou. Aí ele me encarnou como filho, eu como mãe para ajudar. E meu filho recebeu 2 inimigas do passado, resgatou. Então eu devo a Deus, agradeço a Deus pela... Essa é uma pequena missão, né? E eu agradeço por tudo que eu tenho. Eu trabalho 4 vezes no Espiritismo. Eu acho que é muito pouco para contribuir porque eu devo tanto, né? Deus tem paciência comigo, e um dia eu posso resgatar, né? Claro. Estou fazendo o possível. Claro. Faço o evangelho no lar diariamente, olho para todo mundo, eu só desejo bem para todo mundo. Como é seu nome mesmo? Ayato. Ayato. Ayato, muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua história. E aí eu vou dividir também, vou usar esse exemplo. É uma felicidade se a gente soubesse quais são, como é que é a nossa vida pregressa,
para poder fazer alguma coisa, não é isso? Só que a gente esqueceu como é que é. Só tem esse conhecimento quem está desapegado mesmo. Porque se a gente soubesse que o nosso filho foi o nosso algoz em outra vida, como é que a gente vai ser? Aquela informação vai ficar impregnada, vai influenciar o nosso comportamento com ele. Vocês estão entendendo? Imagina alguém que rasgou o nossa vestimenta. Muito bonita, muito linda da festa. A gente vai perdoar ele? Vai falar, é só um vestido, deixa. É só uma... Não. Você é louco? Agora imagina um algoz que matou, que feriu. Se a gente sabe, dá ruim. Não vamos para cima. Então, parabéns que já tem esse desapego. Já tem a notícia, foi recente, e está tudo certo. Vamos cuidar com amor e carinho que tem que ser cuidado. Não é assim? Mas a gente, numa situação dessa, saber que quem está do nosso lado foi... Imagina que a gente dorme. Ou sou só eu que penso assim? Não, é verdade. Como é que nós vamos fazer essa transição se ainda tenho carregado de apegos nisso? Então é muito bonito a gente ouvir toda a doutrina. Não, eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que... E como é que eu faço essa coisa? Tem gente que não aceita, né? Se a gente não aceita. É complicado. Por isso que tem o Espiritismo. Para vir, nas poucas coisas a gente vai vendo que a melhor coisa é a gente se desapegar. Porque quando vier a hora da gente prestar contas, é toda hora, tá? Não tem só na hora que vai desencarnar. A gente toda hora está passando, porque a gente não sabe qual será o próximo momento. Então a gente tem que passar assim e falar, e hoje? Se fosse agora, todos nós vamos desencarnar. Agora. E aí? Eu fiz o que eu devia fazer na Terra? Eu preciso de mais um dia ou dois para resolver uma situação? Acho que provavelmente não, né? Eu vou aceitar e falar, não, legal, eu fiz tudo que eu podia, vamos embora. Não vai, né? Não vou fazer isso. Não preciso passar na casa do fulano, preciso avisar, preciso me despedir, dar um jeito. Ou não? Isso. O meu avô fez isso. Você acredita? Ou fez o quê? Me conta. Meu avô chamou a família, falou para todo mundo que ele morava num quartinho, no fundo do quintal, no corredorzinho. Olha, eu tenho uma dívida lá na padaria, lá na vendinha, eu comprei umas coisas lá, comprei não sei o quê, já tinha idade, né? E ele falou, porque eu acredito que essa noite eu vou embora. Meu avô era espírita mais antigo, daqueles que não tinha sempre. Você fazia oração dentro de casa, na mesa, né? Junto com a família. Aí o pessoal falou para ele, pai, você fica falando besteira. Ele falou, não, e outra, queria falar para vocês uma coisa, eu vou dar um trabalho desgraçado, porque eu sou gordo, vocês vão ter que pegar um caixão bem grande e eu não vou passar nesse corredor, eu vou passar o meu caixão, vocês vão pôr ele de pé e vão ter que sair comigo de pé, o defunto andando no corredor de pé. E não é que ele morre, e no fim, no dia seguinte, estava andando com o caixão de pé, porque não passava de jeito nenhum. Entendi. Aí os filhos começaram a dar risada. E os vizinhos falaram que falta de respeito, né, com o pai. O pai saindo assim, eles dando risada. Mas meu pai falou que ele ia acontecer isso aqui, que ele ia dar um trabalho danado. Ele avisou todo mundo. Mas ele tinha esse jeito dele, muito franco, né? Meu avô era muito franco. Então, pode mas ele era uma isso. pessoa muito boa. Pode acontecer isso de ninguém acreditar. Imagina, tá falando besteira. Mas também, toda essa conversa que a gente tem assim e tal,
pode causar medo, É. pode causar um certo pânico. Pô, se vem hoje, como é que vai me arrebatar? O que é isso? Mas não é para ter esse medo, porque nós sabemos já que essa morte não existe, o espírito continua. Tá bom, mas só que eu vou fazer essa transição. Vou deixar tudo em ordem? Não é que seja materialmente, mas emocionalmente mesmo. Tá tudo certo, meu vizinho não tem queixa, eu não tenho queixa do meu vizinho. Ah, aquela fulaninha lá, aquela coisa lá, será que ainda não tem um troco para dar para ela? E aí começa isso. E quanto antes a gente fizer, melhor, porque nós não sabemos a hora que o trem vai sair. A gente tem que estar pronto, com a mala pronta. E o que é a mala? Vestido, roupa íntima? Não. Isso é inevitável. E não é para ser tratado com medo, nem pânico. A viagem de retorno. Como? A nossa viagem de retorno. Nossa viagem de retorno. E seja para onde for. Se tiver que fazer um estágio no umbral, vamos ter que fazer. Se tiver que ir lá nas macas, nas camas, vamos fazer. Se tiver que ir em outro lugar para prestar serviço, vamos fazer. Eu só não aceito isso quando eu estou muito apegado. Apegado ao quê? Ao tudo que eu construí. Materialismo. Tem muita gente que esqueceu que vai para o dia. Faz coisas que não tem ideia, prejudica o outro, mata, rouba, não faz ideia, acumula muita coisa, muita riqueza, e não faz ideia que não vai ficar e não vai levar. É. E não sei se, nossa, o que eu estou fazendo aqui agora, que consequência vai trazer para mim no mundo espiritual? Isso nem faz ideia. Uhum. A gente não sabe quem são os nossos algozes. Obrigado, Bárbara. Como disse você, a gente fica muito apegado. Se a gente não sabe que hora será, como será, nem nada. Mas o que a gente, quem será, quem são os nossos algozes, nós somos algozes de quem? Mas a gente pode começar a mudar a atitude agora, daqui para frente. Quanto tempo ainda teremos? Não sei. Mas então vamos começar a fazer. O que seria fazer? É ver o que realmente importa para mim. O que realmente importa para mim? Quem sou eu? Espírito imortal. O que realmente importa para mim fazer? Ah, eu tenho que cuidar do corpo. Pois claro. É seu veículo. Por favor, né? É o mínimo. É o mínimo, do né? seu espírito, né? A casa do seu espírito. Que você partir cheio de doenças, o seu espírito também vai também. Então, alguém quer colaborar com mais alguma coisa? Por favor. As crianças das casas velhas foram grandes criminosos do passado. Muitos foram presos. E a prisão não paga a dívida que ele cometeu contra a pessoa. A dívida era tanta que o plano espiritual aleijaram ele, né? E eram deficientes. E assim eles estão resgatando, eles estão adquirindo a virtude. Eu vi eles vinham me visitar lá em casa, que eu aplicava fácil neles, né? No câncer. Eles vinham me visitar, agradecer. Espiritualmente eles não são deficientes, eles são normais. E estão bem evoluídos. E eles têm muita união entre eles. E vêm em grupos me visitar. E são muito alegres. São. E a misericórdia divina é
maravilhosa diante deste exemplo que ela trouxe. Se a gente lesiona o perispírito, claro que a gente vem deficiente. Se a gente lesiona, vem deficiente. Mas a misericórdia é tão grande que a oportunidade está aí sempre. Obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Mais alguém? Não? Não. Mais alguém tem alguma coisa? Tudo certo? Obrigado a todos por essa oportunidade. Eu que falo, eu sou o primeiro a ouvir, é para mim também. Obrigado a todos e até o próximo.